Sou Roselene Reis e você está no videocast Você Pode, de Guerreira a Princesa, o lugar onde você, mulher, vem contar a sua história, a sua trajetória, para inspirar outras mulheres. E hoje eu estou mega feliz porque eu estou aqui comigo com uma princesa. Eu não sei se a outra é princesa e guerreira, mas nós vamos descobrir até o final do programa. Ela já veio aqui, é uma filha acadêmica, houve um comentário no seu programa e rede social, é tudo de bom, né? E nós descobrimos que por trás desse comentário tem uma mulher com uma história incrível. E eu vou começar chamando a minha querida filha acadêmica, Karina. Que bom que você está aqui novamente. Verdade, é um prazer enorme, Rose, estar aqui. Fico muito feliz de ter repercutido, né, o podcast e é um prazer. Gente, é um dos mais vistos. Se você ainda não viu, bora lá verificar a história desta mulher. Então quer dizer que você fez o programa e tal, e houve um comentário com uma pessoa muito especial, né? Vamos já chamar ela? Vamos! Bora lá! Minha querida Suelen, que bom que você aceitou o convite, estar aqui conosco, e muito obrigada pela sua audiência e pelo seu comentário. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui, compartilhar um pouco da minha história de viajante com vocês, para trazer uma energia diferente para vocês planejarem as coisas. Ó, e é incrível isso, tá? Falando em planejamento, a gente sabe dessa questão de história. Vocês não têm ideia, gente. Antes de começar o programa, a gente já estava montando um cruzeiro, né, Karina? Exatamente. Vocês vão embarcar nessa conosco. Nós vamos ter aí um programa, uma viagem específica do Você Pode. Aguardem. Só que antes disso, vamos descobrir quem é a Suelen? Eu já conheço. Não vale, né? Mas o nosso público quer conhecer. Antes do Desbrava Rolê, vocês vão saber o que é o Desbrava Rolê, ok? Eu quero saber da Suelen. Como é que surgiu isso? Porque parece que tem uma história de criança e tal. Conta isso pra gente. Na verdade, assim, acho que eu vou começar contando da minha mãe. Bora. Porque a minha mãe, ela tem aquela doença do bicho da carne de porco, que se chama neurocisticercose. E ela tomava muita tarja preta, que eram as mais fortes da época dos anos 90. E nisso ela teve uma gestação, que foi uma gestação tardia, por volta dos 40 anos. E depois que eu nasci, também me amamentou com essas medicações. E talvez daí veio os problemas, gestação tardia, tarja preta e amamentação. Então, perceberam que eu era uma criança, assim, não se percebia porque, na verdade, pra menina muita coisa é normalizado. E acho que fica até o recado, né? Bora lá, dá o recado lá. Porque, assim, às vezes o diagnóstico, na verdade, assim, eu não compartilhei, mas eu sou autista. Tive o diagnóstico agora tardio e eu sou nível de suporte 1, que eles falam que é o leve, mas na verdade não tem muito disso. Mas, assim, eu descobri que alguns comportamentos meus de infância já apontavam para isso e acabou sendo normalizado. Então, acho que fica o recado para as professoras, para as mães, para os pais. Se você nota alguma coisa diferente no seu filho, acho válido você ir atrás, porque às vezes pode impactar no futuro dele como adulto. E quanto mais antes você conseguir agir precocemente, melhor vai ser a vida dele e com certeza o convívio social. Então, na verdade, eu era uma criança que eu chorava muito. Sempre fui muito chorona, mas aquela menina é mais delicada, a menina chora mesmo e tá tudo bem. E quando eu não chorava, eu era muito agressiva. Então, às vezes a pessoa falava uma coisa que eu já não gostava, eu caía pra cima, tava nem aí. É coisa de mulher, Então eu era muito explosiva, brigava muito, tinha muito problema com isso. E acabou que a vida foi passando, e aí na fase adolescência, fase adulta, eu era uma menina que eu era mais... Ficava muito tempo no meu quarto, evitava sair muito. Isolada. Só que por eu não ter filtro, então às vezes algumas coisas vêm na cabeça e eu verbalizo e aí torna-se engraçado. Então as pessoas viam a Sueli como a Sueli engraçada. Então todo mundo queria estar por perto porque queria dar risada. E na verdade não era nada disso. Na verdade era porque eu não tenho filtro para falar. Então eu penso a coisa e já verbalizo. Então essa era uma dificuldade minha, porque ao mesmo tempo que fazia muitas pessoas se aproximarem, fazia muitas pessoas se afastarem. Tá certo. Mas no meu particular eu era muito isolada. Ficava dentro do quarto, usava os estudos como amuleto para não querer sair, para ficar o tempo todo isolada. E aí a vida foi assim. Bom,
Então eu acho que já serve, né, para verificar. Eu preciso verificar essa história, viu? Porque eu também não tenho filtro. Meu esposo, tá vendo, Cláudio? Você tem razão, eu não tenho filtro. Preciso fazer o teste. Só que tem uma questão que eu fiquei sabendo, inclusive vocês não têm ideia o que tem aqui em cima da mesa, gente. Essa questão de viagem, então é uma coisa que já veio de infância, né? Da onde veio esse gosto por viajar? Na verdade, assim, na infância, adolescência, eu sempre fui muito apaixonada pelo clube de escotismo que tem da Igreja Adventista, que é o Desbravadores. E aí nisso eu fui descobrindo uma paixão pela natureza, uma paixão por viajar, e foi graças também aos Desbravadores, esse clube de escotismo, que eu aprendi a socializar melhor, que eu aprendi hierarquia, passei a ser menos agressiva, passei a ser mais estudiosa. E aí aqui, ó, trouxe até pra vocês verem. Ah, mostra lá. Eu, quando criança, já tinha meu hiperfoco no Desbravadores, então eu era... E coloca bottom nisso, Karina. Isso é porque eu não coloquei os demais, que tem um monte aqui que eu não grudei. Sim! Quer ver espaço. E tem lá que eu tô vendo um monte de coisa lá na blusa, na camisa ali. Tem aqui também, ó, várias coisas. Tudo que tinha de Desbravador, eu tentava ser a melhor que eu podia. E em modéstia à parte, assim, por ser um hiperfoco, eu era muito boa nisso. Então, foi aí que descobri a paixão por viajar. Só que viajava, me enturmava, mas no meu sozinha, eu sabia que eu era um pouco diferente. Sempre na escola eu era mais isolada, evitava muito convívio social. O meu convívio social, até mesmo nos Desbravadores, no máximo era de 1 ou 2 pessoas para conversar. Aí soltava a piada no meio do grupo, saía para conversar com as minhas pessoas favoritas ali no momento. Então era basicamente isso. E aí acabou que na fase adulta, na faculdade também foi da mesma forma, dificuldade para se relacionar. Na faculdade eu aprendi a desenvolver o meu falar, minha oratória, porque eu tinha muita dificuldade para falar. Qual foi o curso escolhido aí? Eu fiz fisioterapia. Eu já ia pensar que era turismo, né? Fisioterapeuta. Qual é a linha? Cardiorrespiratória e UTI. Trabalhou muito na pandemia. Com certeza. E aí, através disso, eu fui desenvolvendo algumas habilidades, mas assim, até hoje eu tenho algumas dificuldades também, mas enfim. Acabou que nesse trajeto, tanto infância, adolescência, juventude, eu tinha umas nuances de depressão e ansiedade muito forte, até mesmo quando criança. Só que assim, depois que a gente foi descobrir essa questão de depressão e ansiedade, eu sempre associava a alguma coisa. Então, é um problema na escola, é um problema na faculdade, é um problema financeiro quando adulto, não, é uma questão de relacionamentos. Então, eu sempre associava essa depressão e ansiedade a isso. E aí acabou que eu estava na melhor fase da minha vida como adulta, tudo dando muito certo, tudo muito bem, e eu comecei a me afundar numa depressão que eu não sabia o que estava acontecendo. Eu falei, opa, tem uma coisa errada, eu vou investigar o que está acontecendo. E você da área da saúde, né, já? Exatamente. Tem alguma coisa aí. Exatamente. E assim, eu pensei, se for só depressão e ansiedade, eu quero saber, se for só depressão e ansiedade, eu vou só tratar a depressão e ansiedade. Foco para tratamento. Exatamente. E se for outra coisa que está levando essa depressão e ansiedade que sempre me levou na vida, e eu não sei o que está acontecendo, e eu só trato a depressão e a ansiedade, eu não vou melhorar. Eu preciso tratar o problema-alvo. O que está causando, né? Exatamente. E a partir disso eu peguei e fiz vários testes, vários exames. E nesses testes, nesses exames, eu descobri que veio o laudo, que eu era autista, nível de suporte 1, e também TDAH. Só que nem eles falam, o meu TDAH é leve comparado com o meu autismo. Tanto que eu tenho dificuldade de olhar nos olhos, deu que eu sou hipersensível ao som, hipersensível à luz. Então, para lugares mais barulhentos, agora eu tô acostumando a usar o abafador. Se você vai num estádio de futebol, sei lá. Abafador. Mas você pode ir de boa. Tranquilo. Então, assim, lugares que pra mim antes era ruim, me deixava mal, às vezes eu tinha uma sensação de mal-estar, ficava muito estressada. Carnaval era péssimo, eu odiava, agora eu já amo. Porque o último carnaval eu já usei. Então eu ficava estressada por algumas situações do dia a dia e eu não sabia o porquê. Então, por exemplo, saía para passear com a minha cachorra na rua, voltava da rua já muito estressada, dando patada em todo mundo, agressiva, e era o excesso de luz do sol no meu olho. Então esse óculos, por exemplo, ele não tem grau, ele é para diminuir um pouco a luz do ambiente. E aí o abafador é a mesma coisa. Eu ia, por exemplo, no Brás, suava a mão, saía de lá muito estressada, agoniada. Teve já sensações de desmaios no meio do Brás, no meio da 25, do tipo, minha pressão tá caindo, eu tô passando mal. Mas na verdade era meu cérebro falando, Suelen, é muita informação, é muita informação.
Então agora a vida minha tornou-se melhor depois que eu soube do diagnóstico. No começo foi difícil de aceitar, mas hoje foi bom porque agora assim, tudo eu previno. Então vou num lugar barulhento, uso o abafador. Vou em tal lugar, tem muita luz, uso o óculos. Ah, é muito sol? Óculos de sol. Então a qualidade de vida melhorou demais, demais, demais mesmo. Então eu acho que 2 coisas importantes é, primeiro, a iniciativa de buscar identificar isso e depois a aceitação. Exatamente. Exatamente. E acho que foi um divisor de águas, porque hoje, como eu sei o que me deixa mal, o que me deixa deprimida, e a depressão e a ansiedade diz que são comorbidades normais de quem tem autismo. E em mulheres o diagnóstico é muito difícil, é muito mascarado, porque a mulher, eles falam que tem tanta habilidade de se adaptar ao meio, que às vezes passa despercebido uma vida toda. Por exemplo, se um menino chorasse muito e fosse agressivo, com certeza os pais iam falar, nossa, ele chora tanto, mas por quê? O que está acontecendo, né? Agora, quando a menina está no quarto, isolada, é normal, graças a Deus minha filha está ali, não me dá trabalho. Então, são coisas que tem que ligar o alerta, porque... Vem a TPM também, né? Tudo tá ligado, os hormônios, né? Então, sempre tem outro, digamos, diagnóstico que vai maquiando até chegar na real situação. Bom, legal. Agora você já se descobriu, já se sabe. Agora conta um pouquinho pra gente desse tal Desbrava Rolê. Mas antes disso, isso vai virar uma marca, Karina? Você que cuida. Gente, a Karina, vocês sabem que é da Contabiliza, né? Vai estar conosco aqui sempre, trazendo empreendedoras. E ela cuida da Suelen, do Desbrava Rolê. Conta um pouquinho dessa história antes de você contar. Quando a Su me falou, a gente chama de Suca, né? Quando ela me falou sobre esse projeto... eu achei maravilhoso porque eu sou uma apaixonada por viagem, então assim, é um grande amor, né? E eu já falei, olha, a gente precisa abrir uma empresa, vamos fazer com que isso se torne algo registrado. E ela falou, eu já estou buscando registro de marca, já estamos em andamento com isso, porque de fato é algo importante que se torna talvez, né, Su, quem sabe aí um meio de vida financeira. Sim, com certeza. Porque de fato é o que eu falei no meu pod anterior, aliás, que a gente precisa trabalhar naquilo que a gente ama, e se você consegue viver daquilo que você mais ama na vida, é maravilhoso. Então bora lá, porque acho que você já vai ter a cliente do Você Pode, né? Com já certeza. Vamos montar a nossa viagem. Com certeza. Eu queria que você contasse agora pra gente como que surgiu esse Desbrava Rolê, porque você já tem mais de 20 mil seguidores, menina. Já, graças a Deus, tem um vídeo aí meu que tem mais de 1.300.000 visualizações. Então só tenho motivos para agradecer. Na verdade, assim, foram algumas viradas de chave que teve na minha vida, mas acho válido destacar 2 coisas importantes. Eu tive um irmão que eu perdi há mais ou menos 3 anos atrás, que faleceu de câncer de melanoma. E meu irmão, ele falava assim, a gente fazia algumas viagens esporádicas e ele falava assim, que ele nunca ia. Enquanto vocês estão viajando, eu tô aqui ganhando dinheiro. E realmente, ele ganhava dinheiro, ele guardava, ele ganhava dinheiro, ele guardava. Acabou que ele faleceu, não usufruiu de nada, não aproveitou, não teve memórias, não teve nada. E numa viagem eu falei, poxa vida, aconteceu isso com meu irmão e eu preciso fazer diferente, então preciso viajar mais. E a gente sabe que viajar é terapêutico, né? Sim. Então a partir disso, acabou que eu comecei a viajar mais e eu sempre tirava foto, postava pouco, era muito tímida nesse sentido. Eu falei, por que eu não começo a postar, né? Aí comecei a colocar nas redes sociais, as pessoas começaram a gostar e falaram, Suelen, me dá mais dicas, Suelen, vou viajar para tal lugar que você também foi, o que você acha de falar sobre isso? E eu comecei a falar e começou a dar certo. Então assim, foi uma paixão. E aí o nome surgiu do nada. Eu falei assim, vou colocar Desbrava Rolê. Eu acho que o Desbrava vem de desbravador. Eu acho que é a raiz. A princípio eu não tinha pensado nos desbravadores, mas depois que já estava acontecendo na página, eu falei, nossa, indiretamente o desbravador sempre esteve enraizado em mim e eu nunca percebi. Então foi unir o útil ao agradável, porque é uma coisa que eu faço com muita, muita paixão. Tipo, eu me encontrei nisso, de verdade. Das suas viagens, conta lá, qual foi assim a que você mais gostou, a que teve, sei lá, algum acontecimento? Eu sei que são muitas, né? São muitas e assim, nas minhas viagens eu procuro me auto-testar, causar altas limitações. Assim, na verdade eu sou uma pessoa muito medrosa. Essa parte vai cortar, né? Vai não. Na verdade, assim, eu sou uma pessoa muito medrosa e hoje eu entendo que é por conta das minhas limitações. Só que eu sou aquela medrosa que se desafia.
Então, por exemplo, tenho medo de altura, morro de medo de altura, mas eu já pulei de paraquedas. Nossa, mãe. Tenho medo de chegar perto de um vulcão, porque ele pode entrar em erupção, mas eu vou perto do vulcão. Então eu prefiro me arrepender por ter feito as experiências do que não fazer. E de repente pensar, poxa, eu devia ter feito, né? Como que seria a viagem se eu tivesse feito? Então eu prefiro me arrepender de ter feito. Então toda viagem me traz sempre um marco, e pra mim é muito diferente, porque eu vivo intensamente aquilo que eu gosto de fazer. Mas a última viagem foi a que mais marcou, que eu fui pro Equador e pra Colômbia no mochilão. Que delícia. Consegui mergulhar, que eu tenho muita fobia de água, e eu entrei, mergulhei, fui a 12 metros de profundidade, e pra mim foi conhecer um paraíso que a gente não conhece. Só quem mergulha sabe o que eu tô falando. Ó, você que é mergulhador, você sabe, né? Nossa, incrível. E a próxima viagem? Então já fica, daqui a pouco eu vou começar a pedir dicas, mas essa foi. E existe um planejamento, aquela viagem dos sonhos, né? Onde eu gostaria de estar? Existe, graças a Deus, tô planejando já esse ano cumprir uma delas, que é ir pra Tailândia. Ai, lindo. Tailândia é um paraíso surreal, então tô no planejamento dela. E o outro que eu tenho muita vontade de fazer é conhecer os Alpes suíços, né? Mas até lá tem um caminho ainda pela frente para cruzar. Quem sabe nisso a gente se planeja, né? Com certeza. Vamos planejar juntos. Agora eu gostaria que você começasse, a gente já está caminhando para o final, de dar algumas dicas. Porque a gente tem percebido que os nossos ouvintes, os nossos telespectadores gostam das histórias que são inspiradoras, e a sua, né? Descobrindo o autismo e tudo mais, a importância do desbravador, eu acho bem bacana isso. Mas dicas para dar conteúdos mesmo para vocês. Que dica você daria para quem quer viajar? Planeje com muita antecedência. Não necessariamente viajar para fora, por exemplo, que é o que eu estou fazendo atualmente, é caro desde que você planeje. Às vezes viajar pelo Brasil de última hora sai muito mais caro. Então você planejar com antecedência, saber os prós, os contras, pagar passagens usando milhas, isso facilita demais a vida, porque aí a passagem se torna barata, a viagem se torna barata, e fora isso você tem uma experiência cultural muito boa. Ok, e essas milhas não só de viagem, tem acho que agora cartão de crédito, essas coisas todas que também tem, né? Totalmente, tem tudo, até mesmo compra de mercado, dá pra você converter em milhas. Então você sabendo trabalhar com milhas, sabendo trabalhar com planejamento, você faz viagens baratas e tem histórias incríveis pra contar. Muito bom, então fica aí a dica. Agora deixa suas redes sociais, a gente quer seguir você, a gente quer saber de mais dicas, como é que eu faço? Seguir @desbravarolê. Segue @desbravarolê, porque é uma plataforma que vai mostrar pra vocês muita coisa de viagem, de rolês pra fazer por São Paulo, de uma maneira diferente. E olha, eu por não ter filtro, eu uso muito a sinceridade. Se eu gosto, eu falo. Se eu não gosto, eu também falo. Então eu espero que vocês gostem, viu, gente? Então bora lá. Bom, chegou o momento que a gente quer saber, que eu disse lá no início, né? Nós temos aqui 2 princesas, né? Mas o nosso programa aqui quer deixar uma lembrança com você, um mimo. E você sabe, você pode, de guerreira a princesa. Camiseta linda essa, né? Linda. Gente, olha, não sei se vocês estão vendo, né? Mas tá aqui do ladinho, quem deu. E eu preciso perguntar pra você agora. Hoje, a Suelen, ela é uma guerreira, lembrando que a guerreira é aquela pessoa que está sempre batalhando, sempre em busca de algo. Ou você é uma princesa, e também lembrando que a princesa não é alguém que não faz nada, tá? A princesa tem um reinado para cuidar, tem as suas batalhas para organizar, mas ela se encontra no momento em que ela já se estabeleceu em um local e ela vai continuar guerreando, mas já num outro patamar, digamos aqui. Sim. Então, Suelen, guerreira ou princesa? Suelen é guerreira. Porque hoje, superar os limites que eu superei a ponto das pessoas nem notarem que eu tenho minhas dificuldades, eu acho que eu fui superando e guerreando a vida toda, e eu ainda guerreio, né? Então eu sou uma guerreira, com certeza. Olha, a gente gostaria que você colocasse. Ele é de PIN, pode colocar agora até. Com certeza. Ver se dá pra colocar aí, ajudar ela aqui. Gente, olha, ela tá com o colar, né? Que chama, né? De girassol. Isso. Importante isso, né? A identificação, a aceitação, a sua história é incrível. Olha que lindo que ficou, né? Ficou, deu outro charme, né? Bom, gente, ficou uma história maravilhosa hoje aqui. Essa parceria com a Contabiliza, com a Karina, trazendo pessoas maravilhosas. Vamos voltar aqui, vamos falar mais sobre viagens, vamos dar mais dica e nós esperamos você aqui, ok? Bora lá. Até mais. Quem sabe na próxima semana eu não estou aqui contando a sua história.